Então, a mapinguari é um animal que as pessoas juram, né? Ele mesmo falava, não é uma lenda. Por quê? Porque meu pai era delegado na época de polícia lá e tem registro policial de ataque de mapinguari. E ele atirou no mapinguari. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas histórias, assim, tipo, de mato, assim, são muito bacanas e tal. Gosto muito. Principalmente quando se cruzam com histórias folclóricas, né? Show. Já soube de alguma coisa em relação ao lobisomem, em relação a boitatá, esses fenômenos folclóricos, assim, de história da sua família? O lobisomem é tradicional, né? O lobisomem... Sim. O meu avô contava, né? O pai da minha mãe contava que quando ele era criança também ele avistou um lobisomem que tentou pegar ele e a mãe dele puxou ele para dentro, disse que ele era um cachorro enorme, né? É aquela coisa, né? Pode ter sido um cachorro mesmo. Isso que eu falava, será que não era um cachorro? Não, mas era um cachorro. Um fila brasileiro, então um mastiff inglês. Isso, eu falei, será que não é um cachorro, né? Porque não, era um lobisomem, né? Então, quer dizer, o pessoal contava muito de lobisomem, falava muito do lobisomem, né? Mas quando você diz que eles falavam muito, quais eram basicamente as histórias que se contava assim e tal? Que o cara virava lobisomem, né? Na sexta-feira, na noite de sexta-feira, com lua cheia, tinha que ter a lua cheia, virava lobisomem. E lá, por acaso, né, em Angra dos Reis, eles falavam que a maldição do lobisomem, cada local tem uma lenda. Isso lobisomem local. É uma lenda, né? Então, né, eles falavam que tinha que correr 7 praias. Sim, né? sim, é. Aí, depois 7 igrejas, 7 cemitérios. Sempre tem 7, né? 7 é um cabalístico, né? A gente já descobre isso através do esoterismo. A média na escola para passar é 7. Né? O 7 né, vem da antiguidade. Né? Os 7 anões. Exatamente, tudo 7. 7 né? pecados. 7 pecados e por aí vai. Então eles corriam 7 praias, né? E tinha que correr 7 praias para poder retornar. E se você encontrasse a roupa dele e desse 7 nós, ele voltava para botar a roupa e ir embora, para voltar à forma humana. Ele acabava a maldição. Isso aí o pessoal contava, né? Sim, sim. E normalmente invadia galinheiro, comia galinha, comia bicho. Se tivesse criança pequena, as crianças tinham que ser recolhidas, porque se tivesse crianças pequenas, ele atacaria. Então, quer dizer, isso aí é o que a gente mais ouvia, assim, dos meus avós, da minha mãe. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente está em 2022. O nosso medo hoje são 2 caras em cima da moto, sem capacete, numa rua escura. Agora, antigamente, você tá num local meio que inóspito, né? E ter uma lenda de um homem que vira bicho e come criança... A mentalidade da galera devia ser totalmente conturbada, né, cara? Com certeza. É muito louco. Agora, falando em homem que vira bicho, algo interessante, é uma lenda do Pará, né? Esse Luiz de Bittencourt, ele é jornalista, pesquisador ufológico, né? Ele é paraense. Então, ele contava muito sobre o mapinguari. Não sei se você já ouviu falar. Não. É uma lenda regional do Pará, que alguns pesquisadores, inclusive, estavam interessados em pesquisar e achando que aquilo ali não seria uma lenda, seria exatamente um animal pré-histórico que estivesse lá. Então ligou-se, inclusive, ao bicho preguiça gigante, que era um animal pré-histórico que havia aqui na época pré-histórica no Brasil. Então, o mapinguari é um animal que as pessoas juram, né? Ele mesmo falava... não é uma lenda. Por quê? Porque meu pai era delegado na época de polícia lá e tem registro policial de ataque de mapinguari. E ele atirou no mapinguari. Então contava-se lá que ele atacava as pessoas, diz que ele saltava um grito, né? A parte da lenda fala que ele é um animal 3 metros de altura, todo peludo, e tem uma boca no estômago, que é onde sai o som, que sai um grito, né? E um cheiro forte, um cheiro ruim, né? Um cheiro... putrefo, é um cheiro ruim, né? Sim. É o que é relatado. E eles atacavam. Quando o Luiz me contou essa história, ele contou que o pai dele foi uma diligência tentando encontrar esse bicho, viram o bicho, atiraram no bicho, mas conseguiram escapar, que eles entraram dentro da água, num bote, parece que ele não entrava na água. Ele ficava jogando pedras sobre eles e madeira, né? E isso é uma história interessante, porque existe ainda até hoje, né? Eu estive pesquisando recentemente, conta essa história do mapinguari lá. Ela permanece. E como eu te falei, houve até pesquisadores interessados. Isso de repente não é uma história, de repente
Pode ser. Na criptozoologia, que você estuda, né, exatamente essa questão. Ou então um ser extraterrestre que saiu da nave e ficou como se fosse um degradado, né? Quem sabe? Vai ficar aí, tchau. Quem sabe. O Luiz Bittencourt, a teoria dele, ele falava que ele acreditava que era um ser da natureza. Ele falava assim, isso aí está mais ligado a um ser elemental, um ser da natureza, da floresta. Ele falava que muita gente relaciona o curupira, caipora, esses seres, né? Sim. Como, não como seres físicos, mas como espíritos da natureza, que tem ali uma missão, de repente, da natureza. Quando você entra na natureza, você está invadindo, né, um habitat. Eles defenderiam, né? E o Mapinguari, a teoria dele, ele falava sobre isso. Ele falava assim, para mim não é um bicho preguiça, porque eles apareciam, como é que você não consegue encontrar o bicho quando ele... Né? E ele se materializava, como se ele entrasse em portais, né? Sim. Ele tivesse essa capacidade, né? De estar ali na natureza e conseguir entrar no mundo físico para poder atacar as pessoas. Agora, ele com esse nome, como é que é? Mapinguari? Mapinguari. Isso é o nome, pela etimologia, deve ter uma ligação, uma origem tupi. Pode ser. Então, eu vou dar uma olhada depois para ver se tem algum registro de algo folclórico de origem tupi. Pode Porque é bem bacana, cara. Isso é bem interessante ou mesmo. tupi ou alguma tecnologia indígena local, né? Das tribos locais. Pode ser. Isso foi onde? Foi no Pará? Isso é no Pará. É uma lenda tradicional de lá. Uma lenda que ele fala, não é para mim não é lenda porque tem registros policiais, se você pesquisar, tem uma coisa relacionada a coisas que existiram, não como o Saci, né? Que alguém viu, acha que é ou não é. Não, foi um ataque. Exatamente, foi um ataque. E ele fala, já teve casos registrados da delegacia de pessoas que morreram, que ele matou, né? Caraca. Vieram a óbito um ataque de um Mapinguari. Então, quer dizer, aquilo ali não é um caso simplesmente de um lobisomem que apareceu, que alguém viu, que atacou galinha. Não, morreu. É um ser que aparecia ali e que era um terror. Como se o chupacabra tivesse matado gente. Exatamente. O chupacabra já não é uma lenda, né? Você vê que há um registro, não só pessoas viram, mas ele deixava os seus rastros. Aconteceu muitos casos, né? O ET de Varginha, embora não tenha relatos de ataque dele, teve um policial que morreu por uma septicemia. Isso, exatamente. Porque ele teve contato, dérmico, né? Vamos dizer assim, contato na pele do bicho e tal. Ele tem encostado. Né? E pelos relatos e por todo o passo a passo do caso, foram vários dias. Foi mais de um ser e, eles tiveram uma atividade na cidade. Um foi pro zoológico, outro ficou ali, outro foi visto lá pelas meninas. Talvez esse bicho possa ter ficado ali durante um bom tempo, veio de outro planeta e ficou ali durante um bom tempo fazendo esses ataques e sobrevivendo, se alimentando de animais, né? Na época do ET de Varginha, né, eu fazia parte do Cisne. Então, quando houve aquela boom, né, do ET, todo mundo queria saber o que era o ET e tudo mais, chegou um relato na época que inclusive não pôde ser muito revelado porque veio de um médico novo que trabalhava lá em Varginha. Então ele só pediu para não, na época, eu não sei nem se esse relato foi à frente, eu te confesso que eu não pesquisei, mas chegou essa informação para a gente, que ele, ao chegar no dia do evento de Varginha, ele chegou para trabalhar no hospital, ele foi impedido de chegar no hospital, que tinha forças militares lá, tinha o exército estava lá. O cerco total. E não deixaram ele trabalhar, ele estranhou. E quando ele viu chegar também, carros, né, com equipamentos médicos, que eram equipamentos que ele tinha visto nos Estados Unidos na época, não tinha no Brasil. Então ele relacionou o seguinte, como ele não estava sabendo da história do ET de Varginha, ele tinha acabado de chegar na cidade, acho que para trabalhar, ele não era de Varginha, ele chegou, ele estranhou. A primeira coisa que ele pensou, ele falou assim, deve ter acontecido um problema muito grave, um grande fazendeiro ou um grande político aqui, mas com muito poder, para trazer esse equipamento, porque ele reconheceu o equipamento. Claro, falou, esse maquinário aqui, ele não é um equipamento que se usaria normalmente no hospital, numa cidade do interior de Minas Gerais.
Então ele estranhou, ele comentou sobre isso. E foi impedido de entrar. E falou, não, então, você trabalha aqui, mas hoje você não pode entrar aqui, então tem uma situação que você não pode entrar. Tá rolando um parto de um casal de anões aí. Então... foi a história que contaram, né? O casal de anões aí. Falei, tá tudo bem, tá, e o casal de anões? E cadê o casal de anões com esse filho aí? Pois é. Tem anão em Varginha? Tinha anão em Varginha na época? Porque, pô, os anões que eu conheço são anões que todo mundo conhece. Com certeza, né? Então, um anão local já é uma coisa um pouco rara numa cidade pequena. E aí você vê um casal de anões locais, é mais... E não é um evento, né? Não, tipo, eu vou ter um filho, tudo bem, beleza, mas aí... Todo mundo saberia do casal de anão. Cadê a foto da anã grávida? Sabe? Foi uma desculpa totalmente farrapada. Com certeza. Foi isso. Por mais que a pessoa que eu troque essa ideia não acredite nas evidências do ET de Varginha e tal, acho que foi uma grande palhaçada, uma jogada de mídia para fomentar o turismo em Varginha e tal. O que deixou tudo muito estranho foram as sequências de desculpas esfarrapadas que as forças militares deram. Muitas. Entendeu? Foram muitas informações. Falavam que era o Mudinho e tal, e porra, tipo, sabe? Ainda falou, tipo, chamou o Mudinho ainda de criatura, ou seja, o cara tava todo embananado. Saca? Com certeza. Eu também acompanhei na época, acompanhei muito na época. Eu ficava assim, de você ficar, não é possível que esses caras estão dando esse falando tipo de desculpa, né? Porque... achar que o pessoal é bobo demais, exatamente, achar que a gente é muito idiota. Exatamente. Tem um amigo que é ufólogo, o Marco Aurélio, e tá lá, o Marco Leal, Marcão, tá lá nos Estados Unidos agora terminando uma gravação. Ele tá fazendo um documentário bem interessante sobre a história do ET de Varginha. Muito bom. Não sei se você conhece ele. Não conheço. Mas ele participou, inclusive, cara, ele tá falando agora com muita gente que resolveu botar a cara para falar. Porque eu acredito, apesar do tempo ter passado, eu acredito que não pode morrer uma história dessa. Roland, action!